Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos refletir em um sentimento muito perigoso para a nossa vida e principalmente para a nossa caminhada cristã. O título da nossa mensagem é O Perigo da Arrogância. Tanto na nossa vida profissional, como na nossa vida natural, física e também na nossa vida espiritual, nós sempre estamos buscando um crescimento. E isso está correto, devemos sempre procurar crescer naquilo que somos, naquilo que fazemos. Porém, existe um risco no crescimento quando no nosso coração nós estamos alimentando um sentimento chamado arrogância. Sempre que nós conquistamos algo, ou numa empresa que trabalhamos, uma melhor posição, ou uma posição de maior destaque na nossa vida acadêmica, um status financeiro maior, ou algo do tipo, inclusive na nossa caminhada cristã dentro da igreja, podemos galgar funções, receber por méritos, pela graça de Deus que está em nós, pelo dom que Ele nos deu, sermos elevados a uma determinada posição dentro da igreja. Então, tudo isso está dentro da normalidade. Devemos sim ter esse desejo de crescer e de buscar sempre uma maturidade naquilo que fazemos. Porém, devemos sempre nos preocupar qual é o sentimento que nós estamos alimentando no nosso coração quando essas oportunidades aparecem. Porque se nós alimentamos o sentimento da arrogância, nós corremos um risco muito sério que é nos afastar de Deus. E se afastar de Deus é ir para o caminho da perdição. Então vamos entender o significado da palavra arrogância. Podemos dizer que é o ato de atribuir a si mesmo poder, direitos, privilégios. Podemos entender também como a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume uma atitude prepotente, assume uma atitude de desprezo em relação ao outro, manifestando um orgulho ostensivo, manifestando uma altivez e desprezando o seu próximo, né? Aquela pessoa que está diante de nós. E quando nós olhamos para Jesus e vemos, identificamos o seu caráter, as qualidades que ele tem no seu caráter, nós podemos dizer que o arrogante é uma pessoa que não tem os atributos de Jesus. Porque quais são os atributos de Jesus? Que ele manifestou aqui na terra quando esteve em forma de homem, que ele se manifesta até hoje nas nossas vidas, no nosso relacionamento com ele, são atitudes de amor, atitudes de humildade, de amabilidade. E você não identifica esse tipo de atitudes na pessoa arrogante. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13, verso 4, abra agora sua Bíblia lá, e vamos ver como é que o apóstolo Paulo define o amor. Aquela pessoa que verdadeiramente ama o outro. Ele define como uma pessoa paciente, como uma pessoa bondosa, como uma pessoa que não é orgulhosa, não é ciumenta, não é vaidosa. Então nós vemos que a definição do amor dada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 está totalmente contrária a esse sentimento de arrogância e as atitudes que nós manifestamos quando temos esse sentimento no nosso coração. E devemos ter muito cuidado porque
esse sentimento pode nos pegar de surpresa. Você pode nem ter a consciência de que você está alimentando esse sentimento dentro de você. Porque quando nós começamos a entender mais da palavra de Deus, ou do nosso próprio trabalho profissional, um entendimento maior da vida, nós, naturalmente, até sem ter uma consciência viva, nós podemos começar a nos achar superior ao outro. E às vezes nós queremos nos tornar independentes, achamos que não precisamos de mais ninguém, que nós somos suficientes para nós mesmos. Mas quando isso acontece, sabe que aqui o risco que você está correndo, você está perdendo a visão do que significa o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo foi criado e foi estabelecido por Deus para que o seu reino seja implantado aqui na terra. E como é que funciona o corpo de Cristo? Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros. É uma pessoa só? Seu corpo humano só tem um membro? Não. Ele tem vários membros, ele tem vários órgãos, cada um com a sua função, cada um com seu propósito. E a Igreja de Cristo é também assim. O corpo de Cristo foi estabelecido por Deus para que seu reino seja implantado aqui na terra, onde Jesus é o cabeça e onde nós, cada um de nós, estamos fazendo parte deste corpo de Cristo, com o dom que recebemos, com a graça que recebemos, com as habilidades que nós recebemos, para podermos servir a Deus e edificar a sua igreja aqui na terra e estabelecer o seu reino juntamente com Cristo. Então, a Bíblia é muito clara com relação ao corpo de Cristo. Ela é muito clara quando diz que não é formada de um só membro, mas de muitos membros. E os membros do corpo de Cristo vai do menor ao maior. Aquele irmãozinho que às vezes não tem nenhuma roupa boa para ir para o culto da igreja, mas que recebeu um dom, recebeu uma função na igreja, que é tão necessária, que é tão importante. Ele faz parte do corpo de Cristo e ele será honrado por Deus naquele dom e na graça que ele tem recebido. Então, o corpo de Cristo, como nós já sabemos, faz simplesmente executar ordens. Ordens recebidas do cabeça, que é Cristo Jesus. O mover do Espírito Santo não vai se dar apenas através de um membro, nem a sabedoria de Deus vai ser depositada em um só membro da igreja. O mover do Espírito Santo vai movendo cada membro, e cada membro vai manifestando aquilo que recebeu de Deus para a edificação da sua igreja. Então, nós podemos dizer que nós somos meros executores. E usando as palavras da própria Bíblia, nós somos servos inúteis. Porque sem o comando de Jesus, nós seremos pessoas inúteis, vamos fazer bobagem, não vamos fazer nada conforme o seu querer e a sua vontade. Então, nós sabemos que quando nós temos essa visão correta do corpo de Cristo, nós não deixaremos de que seja alimentado em nós a arrogância, o orgulho, a altivez. E fique atento, porque você pode ser pego de surpresa. De repente, você pode se dar conta que você está sendo uma pessoa arrogante. Aí, na mesma hora, você se prostra diante de Deus. Você pede perdão a Deus e pede para Ele lhe revestir com a humildade de Jesus. Porque se nós não combatermos este sentimento de arrogância, de orgulho, de altivez, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você será desligado do corpo de Cristo. E você pode até mudar de denominação, porque aquela denominação que você está, as pessoas já enxergaram
que você não quer se corrigir, que você não está contribuindo para que esse sentimento seja tirado do seu coração. Então você resolve mudar de denominação, achando que a outra denominação vai te aceitar e vai lhe dar posição. Mas cuidado, porque mesmo você mudando de denominação, se você continuar alimentando o sentimento de arrogância no seu coração, você estará desligado do corpo de Cristo. E isso é coisa muito séria. Você pode perder a salvação, não tenha dúvida. Lembre que Lúcifer caiu da graça de Deus, levou mais 1/3 dos anjos por sua arrogância, por seu orgulho. Então, o verdadeiro crescimento na maturidade cristã, ele é inversamente proporcional a esse sentimento de arrogância. Talvez você esteja alimentando uma imagem de você mesma como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa que recebeu muitos dons, como uma pessoa diligente, que sabe fazer muitas coisas na área profissional, na sua igreja, na sua casa. Mas cuidado! Porque se isso estiver acontecendo com você, você não está tendo um crescimento verdadeiro. Porque o crescimento verdadeiro, uma maturidade verdadeira cristã, ela é inversamente proporcional a esse sentimento de arrogância. E quando nós chegamos diante de Deus, muitas vezes com o coração cheio de sentimentos errados, mas nós conseguimos contemplar a beleza de Deus, a majestade, a sua grandeza. Podemos contemplar o seu poder. Podemos enxergar os seus feitos, os seus milagres, que estão todos relatados nas Escrituras. Nós vamos entender como nós somos realmente pessoas insignificantes. Podemos ter conseguido um pouquinho de revelação nova, talvez que o seu irmão não tenha conseguido. Mas você continua sendo um servo inútil, uma pessoa insignificante diante da grandeza de Deus. E o que Oséias recomenda, o profeta Oséias, está lá no seu livro, se não me engano, capítulo 6, que nós devemos sempre prosseguir em conhecer a Deus. Mesmo que já tenhamos recebido muitas coisas, muitos dons, muita graça, mas como Ele é infinito, como Ele é o Todo-Poderoso do universo, nós nunca vamos alcançar, chegar no nível dele. Nós vamos ter que prosseguir, conhecendo a Ele com um coração humilde. E o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Vá lá em sua Bíblia e leia. De 9 a 11. Esse contexto dessa passagem é o contexto da ressurreição de Jesus. E Paulo está ali narrando aos coríntios que Jesus, quando ressurreto, seu corpo ressuscitado, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12 discípulos, ele apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu a Tiago e apareceu a Paulo, que foi um perseguidor da igreja de Cristo, através de uma visão, de uma revelação, de uma manifestação espiritual. Enquanto esses outros tiveram o privilégio de andar lado a lado com Jesus e conhecer a Ele face a face, Paulo teve esse privilégio de conhecer muito depois, através de uma visão no caminho de Damasco, como todos nós já conhecemos, e ele sendo um fariseu de fariseu, conhecedor da Torá como conhecia, quando ele esteve diante daquela grandeza de Jesus, daquela luz divina, ele começou a entender que ele não era nada, ele era apenas um servo inútil. E ele diz, na passagem 1 Coríntios 15, de 9 a 11, ele fala o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e sabemos que o apóstolo Paulo contribuiu muito, para as escrituras, para o cânon bíblico, escreveu, se não me engano, 13 epístolas.
Mas ele se dizia que era o menor dos apóstolos, que não era digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Então ele tinha essa consciência. Mas pela graça de Deus, não pelos seus próprios méritos, não pela sua força, ele perseguiu a igreja de Deus com a sua força, com a sua capacidade, com a sua fidelidade à crença que ele tinha, fidelidade à Torá. Mas ele diz que pela graça de Deus, ele é o que é. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, não pelos seus méritos, não pela sua força, mas pela graça recebida de Deus. E ele ainda diz, e a sua graça, a graça de Deus para comigo, não foi vã. Ou seja, ele recebeu aquela graça, mas ele não desperdiçou aquela graça. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então veja a consciência que o apóstolo Paulo adquiriu quando ele teve esse encontro preciosíssimo com Jesus, quando essa luz divina iluminou o seu entendimento. E ele começou a entender que tudo que ele tinha recebido era através da graça, era dom de Deus. E tudo que ele tinha conseguido antes pelos seus próprios esforços, ele considerou como esterco. Então, a verdadeira humildade é você fazer uma avaliação correta de você. E aí nós podemos pender para dois lados. Você pode dizer, não, eu sou uma pobrezinha, eu não recebi nada de Deus, eu sou uma coitada, e você está recebendo coisas de Deus. Ou então você pode dizer, não, eu sou uma pessoa importante, Deus me escolheu para ser um apóstolo, um profeta, Ele me deu dons preciosos, Ele me deu dons maravilhosos. Todos os dois extremos estão errados. Você tem que fazer uma avaliação de você, considerando o que você recebeu de Deus, não deixando que isso se torne uma coisa vã, mas aproveitando os dons que Deus lhe deu, a graça que está sendo derramada sobre você, mas você tem sempre que reconhecer que o mérito não é seu. É dom de Deus, é graça de Deus. O que você está recebendo, habilidades, recursos financeiros, dons espirituais, sucesso na sua vida aqui na Terra, mas o importante é que você tenha esta visão, que tudo deve ser para glorificar a Deus. A glória não deve ser nossa. A glória sempre será de Deus, porque nós somos servos inúteis. Agora, por que esse tema arrogância veio à minha mente essa semana? Porque nós vivemos hoje, muitos, talvez todos aí que estão me ouvindo, acompanharam o evento do submersível Titã, que implodiu quando estava com o propósito de descer a uma profundidade de quase 4.000 metros para olhar, para ver, para contemplar o Titanic naufragado. Veja aí o orgulho do homem, a vaidade do homem. Eram bilionários que estavam ali. Eram pessoas de alto poder aquisitivo e que se sentiram capazes de realmente traçar essa trajetória sem qualquer temor a Deus. E pagaram um preço muito alto, o preço das suas próprias vidas. E o mais interessante, ou seja, o mais, não é nem interessante no sentido de ser interessante, mas o mais aterrorizante é quando o dono da empresa, antes de embarcar no seu submersível, ele declarou publicamente na mídia que ele sabia que ele estava quebrando regras para a construção desse veículo, que ia descer a profundidades muito altas, ia ter que suportar uma pressão muito forte do oceano. Ele quebrou regras porque ele deveria ter construído esse submersível com um
material resistente a ponto de suportar esse tipo de pressão, que é o titânio, mas ele, por conta própria, por confiar muito no seu coração, por confiar muito na sua posição, no dinheiro que ele tinha, e por querer talvez lucrar mais, ele quebrou essa regra. Ele misturou fibra de carbono com o titânio para construir este veículo. Então, o fato de quebrar regras, e isso fica uma lição para todos nós estamos correndo um grande risco, grande perigo quando nós quebramos regras. Porque quando nós quebramos regras, nós estamos deixando de ser submissos, nós estamos acreditando muito em nós estamos sendo arrogantes, achando que nós podemos resolver tudo, inclusive resolver quebrando regras. E diante desse evento catastrófico que aconteceu com o submersível Titã, que levou 5 vidas, destruiu famílias, desarrumou famílias, trouxe muito pesar a todos, eu fui de volta conhecer um pouco mais, o voltar a lembrar a história do Titanic, porque a história do Titanic está no mesmo contexto desse submersível Titã. O Titanic, na época, lá em 1912, ele foi pensado e construído para ser o navio mais luxuoso e mais seguro da sua época. E gerou até lendas dizendo que era supostamente inafundável. Ou seja, os construtores do Titanic creram tanto em si, nas suas habilidades, nas suas capacidades, sem submeter aquilo a Deus, como aconteceu com o submersível Titã, nada foi submetido diante de Deus. Então, o Titanic também foi construído dentro desse mesmo contexto de arrogância. Pessoas, inclusive, diziam que nem o próprio Deus conseguiria afundar o Titanic. Veja que declaração terrível. Então, Deus foi desafiado neste negócio. E quando Deus é desafiado, ele reage. Cuidado, não desafia a Deus, não. Submeta os seus planos e os seus propósitos a Deus, para você ter esta segurança, que não vem dos homens, vem do próprio Deus. Deus não foi glorificado em nada por aquele feito, e de novo uma tragédia aconteceu há mais de 10 anos atrás, quando ele bateu no iceberg e ele levou a cabo 1.500 pessoas. 1.500 pessoas foram morreram devido a esse acidente. E nós podemos ver que quando houve este naufrágio do Titanic, aquele navio que recebeu tanto a glória dos homens, que era o mais seguro, o mais luxuoso, que era inafundável, as comissões de inquérito foram instauradas tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, porque a trajetória do Titanic era da Inglaterra a Nova York, e eles entenderam e viram muitas falhas naquela construção. Então, eles começaram a apontar algumas falhas, como deficiências no procedimentos de evacuação de emergência, não tinha alarme. Eu assisti um filme do Titanic, quando houve o choque com a iceberg, que a água começou a entrar no navio, o funcionário ia de porta em porta, batendo nos quartos, avisando que tinham que sair, que tinham que evacuar. Não sei se foi exatamente assim, mas é isso que o filme mostra. Mas pelo relato aqui, não havia procedimentos de evacuação de emergência e tinha muitas falhas nas regulamentações marítimas.
Então, depois de uma tragédia, depois que vidas são levadas, depois que o homem entende que ele por si só é um servo inútil, ele não vale nada, se ele não se submete a Deus, se ele não glorifica a Deus nas suas ações, nos seus planos, nos seus propósitos, depois das tragédias, o homem parece que cai em si e começa então a entender um pouco a sua forma de agir e como ele deve mudar a sua forma de agir. Então, devido à arrogância, o Titanic está hoje a quase 4.000 metros de profundidade. E o submersível implodiu perto dele, levando também vidas juntas e destruindo famílias. Então, essa mensagem que eu quero te alertar através dessa mensagem, que não esqueça que a arrogância faz com que nós desçamos. E a humildade, quando você tem um coração humilde, quebrantado, e convida a Deus para participar dos seus planos, dos seus propósitos, como sempre fez Jesus, a humildade faz com que nós subamos e alcancemos a Deus. Jesus, quando esteve aqui, que era o próprio Deus encarnado, em forma de homem, ele andou de uma forma muito humilde, como nós vemos nos evangelhos, relatando a sua caminhada. Ele andou como um servo. Ele não ostentou a sua glória. E aqueles que tinham a revelação de Jesus como o Messias, como o Filho do homem, como o Filho de Deus, ele sempre alertava para essas pessoas: não vá e não conte a ninguém sobre isso. Ele não queria marketing sobre a sua presença, sobre os seus feitos. Ele não queria a sua glória, porque ali ele estava numa condição de filho. Então ele queria dar toda a glória ao Pai, ao Deus Pai. A sua humildade, depois que ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu aqui na terra, fez com que ele ascendesse para o Pai em um corpo ressurreto. E todos nós temos uma missão aqui na terra. Se você já está andando com Deus, você já pertence ao corpo de Cristo, você tem uma função, você tem uma missão a cumprir aqui na terra, dada pelo Pai, como Jesus recebeu como filho. E aí nós poderemos escolher dois caminhos. Um é ser arrogante e usar os nossos dons, as nossas habilidades para nos glorificar e não glorificar a Deus. E o outro caminho é sermos humildes. Quando somos arrogantes, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos descer e ficar nas profundezas do mar. Mas quando nós somos humildes como Jesus, nós vamos ascender para a presença do Pai e receber todos os seus benefícios. Toda a sua graça será derramada sobre nós para nós glorificarmos ao Pai e para nós ajudarmos no crescimento da Igreja de Cristo aqui na Terra. Agora eu lhe pergunto para finalizar, qual é o caminho que você quer escolher? O da arrogância ou o da humildade? Qual é o caminho que você quer escolher? Tomar suas decisões de uma forma pessoal ou você quer submeter os seus planos e os seus propósitos a Deus? Pense nisso, reflita nessa mensagem, compartilhe essa mensagem e ajude a outros a também não tomar decisões erradas, a não permitir que a arrogância tome conta da sua vida, do seu coração, mas que a humildade de Jesus revista todos nós e aí nós vamos experimentar essa ascensão para o nosso Pai. E será uma experiência maravilhosa, como contou o apóstolo Paulo, que chegou ao terceiro céu e ouviu coisas que ele nem poderia falar aqui quando ele retornou. Deus quer que você viva essas experiências. Então compartilhe, reflita essa mensagem e cheque o seu coração para ver se tem algum sentimento de arrogância, de orgulho, de altivez naquilo que você está fazendo na sua vida. Um bom domingo para você.
Compartilhe com a sua família essa mensagem, desfrute com a sua família e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!